gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje, gente, eu vim contar pra vocês, tá? O meu testemunho do Covid-19 que eu peguei esse ano, o que aconteceu, a UTI, tanta coisa, gente. Mas nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês. Então, bora pro vídeo. Gente, então vamos lá. Antes de começar contando a parte que eu peguei Covid, eu preciso contar pra vocês o que aconteceu com a minha família antes, tá? Aconteceram muitas coisas, gente. Vamos lá. Dia 13 de abril, eu recebo uma ligação que meu pai está com corona e tá internado. Tá ok. Recebemos essa ligação, meu pai, ele não estava mais morando em Brasília, tá? Meu pai morava no Rio Grande do Norte, mas ele não estava no Rio Grande do Norte, ele estava em Sobral. Estava internado lá. Beleza. Foi muito rápido tudo o que aconteceu. Resumindo, eu fui a familiar responsável por receber as ligações do boletim médico dele todos os dias e fui a responsável e fui a pessoa que infelizmente recebeu a notícia do óbito dele. Do dia 13 ao dia 20, o dia que meu pai foi a óbito, gente, foi uma montanha russa na minha vida. Dava tipo 4 horas, 2 horas da tarde, que às vezes eles ligavam entre 2 e 8 da noite. Gente, eu ficava doida, eu ficava com o celular de um lado pro outro na casa, andando, sabe, assim, esperando a ligação. E assim, foi muito difícil pra mim, foi um período muito difícil. Eu vi muito Deus nesse período, tive muitas experiências com Deus também. O que aconteceu foi que antes do meu pai ser entubado, dele ir pra UTI, ele ficou num centro, num posto de saúde, não sei lá, menor. E aí ele tava ainda consciente, a gente conseguiu conversar com ele, eu orei por ele, eu mandava áudio pra ele. Então a gente teve ali 4 dias pra gente ter esse momento com meu pai, sabe? De falar que amava, de ficar ali com ele mesmo, de conversar, de orar. Então a gente teve esse momento com meu pai. Eu sou muito grata a Deus por isso, porque isso foi algo que confortou muito meu coração, sabe? E aí, gente, no dia 20, eu recebo a ligação. Todos os dias eu recebia o boletim médico dele. O boletim, gente, sempre não era bom, sabe? Era sempre uma coisa, ia sempre piorando. E aí, o que acontece? No dia 20, era mais ou menos umas 5h30 da tarde, eu acho, eu recebo a ligação da médica e ela falou que, infelizmente, ela não tinha conseguido, ele não tinha conseguido sobreviver. Ela falou que eles tinham feito, acho que 5 ciclos nele, e mesmo assim eles fizeram de tudo e ele não conseguiu. Então meu pai veio a óbito no dia 20 de abril. No dia, assim, antes disso acontecer, eu tinha orado, que meu pai tava sofrendo, a gente tava sofrendo, sabe? Tava tão difícil, foi uma situação muito difícil, meu pai foi piorando cada vez mais. Então eu falei pra Deus que se fosse meu pai sobreviver e ficar com sequelas e não conseguir ficar normal, ser a pessoa que ele era antes, que eu sabia que isso ia deixar ele mais triste, que Deus fizesse a vontade dele. Se Deus quisesse levar, quisesse escolher ele, amém. Que consolasse os nossos corações. Aí teve o enterro dele foi muito rápido, porque como ele morreu de corona, a gente estava naquele ápice da pandemia, tinha 2 dias para enterrar o corpo dele. Ele foi enterrado lá mesmo na cidade onde ele estava morando, Rio Grande do Norte, com a esposa, fez o translado do corpo, ele foi enterrado lá. Passou exatamente uma semana, veio o dia 30, foi meu aniversário. E nessa mesma semana do meu aniversário, eu acho que dia 25 mais ou menos, dia 26, minha irmã faz o teste e deu positivo para corona também. Minha irmã, gente, pensa numa pessoa que era de casa pro trabalho, ela de máscara o tempo todo, falava pra todo mundo se proteger, e ela pegou corona. A gente não escolhe quem vai pegar, quando vai pegar, né? Infelizmente.
E aí, gente, o que foi que aconteceu? Minha irmã testou positivo pra corona. No dia 30, do dia 30 pro dia 1º, dia 30 foi meu aniversário, do dia 30 pro dia 1º, minha irmã foi internada. A Paty foi internada, quando ela foi internada, eu já tava assim, mas tava, sabe, tava tranquila, assim. Eu achei, ela vai ser internada, vai ficar bem, vai pra casa. A Paty ficou quase 2 meses internada. A Paty precisou de UTI. A Paty não tinha UTI, tava no ápice ainda da pandemia. A Paty conseguiu a UTI, graças a Deus, oramos muito, muita gente ajudou, quero agradecer muito as pessoas que ajudaram. A Paty conseguiu a UTI, a Paty ficou quase 2 meses, como eu falei pra vocês. Nesses 2 meses e quase que ela passou, o dia mais difícil na minha vida foi quando a Patrícia teve uma parada cardiorrespiratória e uma parada cardíaca. A Patrícia parou por 6 minutos, gente. Isso é muito tempo, vocês não têm noção. Quando eu falo isso pra médicos que eu vou hoje, eles perguntam sempre pra mim, ela tá com alguma sequela? Ela teve alguma sequela? Ela tá com alguma coisa? Porque, gente, a pessoa parar por 6 minutos é muita coisa. Pra glória de Deus, a Patrícia tá ótima, tá bem, já tá voltando a trabalhar. E, graças a Deus, Deus fez um milagre, assim, completo na vida dela. Mas esse período, gente, foi muito difícil. Eu tive crises de ansiedade, eu não conseguia receber a notícia da minha irmã, porque eu ficava em pânico de perder ela também, igual eu perdi meu pai. A gente não teve as fases do luto que existe, né? Porque não deu tempo. Meu pai morreu, minha irmã tá com corona, tá internada. Então, assim, toda a atenção foi voltada de novo pra Patrícia. Meu pai enterrou, foi muito rápido também. A Paty, como eu tô falando pra vocês, passou por tudo isso também. No dia 23/6, gente, minha irmã tem alta. Glória a Deus por isso. E no dia 23/6 eu sou internada. E na madrugada do dia 23 eu fui entubada. Eu entrei no hospital acho que umas 6 horas da tarde do dia 23. Na madrugada eu já fui entubada. Eu não lembro de muita coisa. Eu lembro que eu tava em casa e tava isolada, meu marido isolado comigo. Eu só saía de casa pra gente ir no mercado e pra ir na casa da minha mãe resolver algumas coisas. E eu peguei Covid. E quando eu peguei Covid, eu fiquei muito triste. Porque eu andava, não tirava máscara de forma nenhuma, higienizo tudo dentro da minha casa. Gente, eu faço de tudo. E eu peguei Covid. Então eu fiquei muito triste, sabe? Só que o mais incrível que eu vejo nisso tudo, do Covid que eu peguei e tal, gente, é a questão da paz. Quando eu peguei Covid, eu fiquei muito triste. Só que ao mesmo tempo eu não sei explicar pra vocês. Eu senti muita paz dentro de mim. Por isso que eu falo que foi Deus. A Bíblia fala da paz que excede todo entendimento. Gente, eu realmente senti essa paz dentro de mim. Se vocês perguntarem, Cláudia, você ficou com medo de morrer? Você ficou com medo de ir pra UTI igual a tua irmã foi? Gente, nunca passou pela minha cabeça que eu ia chegar a um ponto de ter que ir pra uma UTI. Eu juro pra vocês. Até o momento que eu saí de casa, que eu fui pra ser internada, eu nunca imaginei que eu ia pra uma UTI. Eu simplesmente pensei, tô indo pro hospital, tô doente, vou ficar bem, vou voltar pra casa. Foi isso que eu pensei. Fiz uma tomografia, acho que no sábado, e deu que meu pulmão tava 10%. Ok. O médico passou todos os remédios e tal, comecei a tomar em casa. Só que eu fui piorando, gente. A minha saturação tava muito baixa, baixava, eu não conseguia mais comer. Eu ficava enjoada o tempo todo, nisso eu fui ficando muito fraca. Meu marido já tinha que ficar me ajudando a fazer as coisas. Vestir uma roupa, calçar um sapato, já não dava conta. E aí na quarta-feira, eu lembro que foi uma quarta-feira, eu fui pro médico de novo. E aí eu já tava muito fraca, falei, olha, eu tô com Covid, não consigo comer, contei tudo. Ele pediu uma nova tomografia.
Gente, o pulmão já estava 50%. Quando eu fui internada, eu já estava com 50% do pulmão comprometido. Fiz a tomografia, voltei nele, ele já me deu oxigênio, porque eu já não estava conseguindo, sei lá, já não estava saturando muito, não estava saturando bem. E aí, quando ele me deu oxigênio, eu voltei nele depois e aí eu perguntei pra ele, se fosse você, o que você faria? E aí ele falou assim que ele internaria. E eu falei, ok, é isso que eu vou fazer. Vim pra casa, tomei banho, tentei comer, mas não consegui. Eu lembro que eu chupei só laranja de novo, que era a única coisa que eu conseguia comer, laranja e água de coco. E aí meu marido e eu fomos pro hospital. Quando eu cheguei lá, antes de eu sair, gente, de casa, eu tava... Não é com medo nem nada, mas eu comecei a ficar um pouco angustiada. E aí eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu falei assim, Deus, eu preciso que você fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E nesse momento, eu falei com Deus e Deus me deu Jeremias 30:17, que fala assim, e eu trarei saúde novamente e curarei todas as suas enfermidades. Eu, o Senhor, estou falando. Gente, Deus me deu esse versículo. Esse foi o versículo que me segurou. Esse foi o versículo que em todo esse período de turbulência segurou meu marido. E eu me arrumei e fui pro hospital. Me deram uma roupa para eu vestir. Eu me despedi do meu marido, entreguei todos os meus pertences. E eu entrei ali para aquela triagem do corona. Se vocês perguntarem, Cláudia, você tava com medo? Aconteceu alguma coisa? Gente, eu não... É Deus. Eu tava muito tranquila. Eu não tava sentindo nada. Eu tava conversando com o senhorzinho que tava com corona lá do meu lado. Eu tava normal. Eu lembro que a última coisa que eu lembro é que eles vieram com uma máscara pra colocar em mim no rosto, né? E eu lembro de falar pro rapaz assim, olha, eu não vou dar conta de ficar com essa máscara, porque eu sou claustrofóbica. E aí ele falou assim pra mim, não, você tem que ficar, porque isso vai te ajudar. Gente, eu só lembro disso e não lembro mais de nada. Meu marido fala que nessa mesma madrugada eu já fui entubada, dia 23. Isso eu não lembro se eu falei, gente, mas minha irmã teve alta no dia 23/6, mais ou menos umas 4, 5 horas, e 6 horas eu fui internada do mesmo dia. Olha que coisa louca, olha como minha mãe sofreu, né? E aí, o que aconteceu? Eu não lembro mais de nada, eles me entubaram, eu fui entubada. E aí eu passei um tempo entubada, eles me extubaram, tá? E aí eu peguei e comecei delirava muito. Eles falam que eu tive muitos delírios. Eu falo que foi sonho. Todo mundo quer saber o que aconteceu comigo durante a intubação. Se eu fui no céu, se eu fui no inferno, o que foi que aconteceu? Gente, comigo o que aconteceu foi que durante todo o tempo da intubação, pra mim foi sonhos, mas foram muito reais. Eu vi meu marido, eu vi minha mãe, eu vi minha irmã, eu vi as pessoas, um monte de gente que eu amo. Então assim, eu via elas indo no hospital me ver, eu via elas pedindo pros médicos pra me verem. Eu via meu marido lá, eu via coisas ruins também, assim, das pessoas falando, ela vai morrer. Então, assim, eu tive muitos sonhos. Pra eles falam que foi delírios, tá? Os médicos falam que era delírios. Eles sempre que falavam com meu marido, falam, olha, ela tem muitos delírios. E é isso. Tanto que eles me deram um neurobloqueador muito forte pra me segurar, né? Me entubaram, me extubaram, e aí, como eu tava delirando muito, eles me entubaram novamente. E aí, gente, logo depois disso, eles falaram pro meu marido, não tem jeito, a gente vai ter que fazer, a tráqueo nela. A minha tráqueo, amor, ela deu até queloide, tá? Mas eu não posso fazer nada agora. O dermatologista falou que tem que esperar de 6 a 8 meses pra gente mexer. Então, tudo bem. Minha marca de vida, né? E aí ele falou, não tem jeito, vai ter que fazer a traqueostomia nela. Eles fizeram uma traqueostomia em mim, fizeram uma traqueo, depois de alguns dias eu acordei. Eu lembro que isso tudo deu 16 dias, gente, de UTI, intubação, tirar a intubação e tal. Acordei. Eu lembro do médico falando assim, acorda, Cláudia. E aí eu acordei, meio sonolento, pá.
Depois, numa sexta-feira, pá, eu já acordei, tava acordada, igual você tô aqui agora com vocês, já vendo tudo e tal. Eu estava numa UTI, onde eram 10 leitos. Desses 10 leitos, tinha eu e mais um senhor acordado e uma mulher lá que estava acordada também. O resto estavam todos entubados, todos dormindo, né? E o que acontece? Quando eu acordei, Cláudia, como que foi você acordar? No primeiro dia, foi tipo, sei lá, parece que eu tava fora do mundo, não sei explicar pra vocês. Mas eu tava meio assim. Aí, depois que eu comecei a ver onde eu tava, o que tava acontecendo, eu não me desesperei, não. É por isso que eu falo pra vocês que em todo momento Deus estava presente, tinha muita gente orando por mim, minha família, amigos, gente que nem me conhece, gente, igrejas que nunca me viram, estavam orando por mim. Gente, foi uma corrente de oração muito grande, por todos, né? Pelo meu pai, pela minha irmã, por mim. Então, assim, por mim ainda foi, parece que foi mais gente ainda. O que aconteceu? Eu acordei, fiquei meio assim e tal, e eu sempre orava. Sempre a primeira coisa que eu fazia era orar. Foram 16 dias, intubação, extubação, intubação e tráqueo. Acordei, 16 dias. Desses 16 dias, passei 20 dentro da UTI. Desses 20 dias, 4 eu passei acordada. Que eu acho que foi, assim, a pior coisa que poderia ter acontecido comigo. Mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas. O que aconteceu? Esses 4 dias que eu passei dentro da UTI, eu acordei, fiquei meio assim aérea, depois eu acho que me situei, né? E aí eu lembrava da minha família, do meu marido, das coisas que meu marido me falava. E eu lembro dele falando algumas coisas pra mim, que a gente conversava antes e tal. E é que nem eu falei pra vocês, a paz de Deus, gente, ela sempre teve ali, excedendo todo o entendimento na minha vida. Por mais que tinha momentos que eu ficava assim, muito agitada, nervosa, querendo chorar, eu sentia a paz de Deus naquele lugar. O primeiro dia dentro da UTI foi tipo, acordei, tô aqui e tal. Aí eles começaram a tirar tudo de mim, sabe? Eles já tiraram os remédios pra dormir, gente, eu esqueci. Pra fazer xixi, eu esqueci o nome. E aí eles tiraram, e aí eles foram tirando as coisas. Eu já fui pra fralda, e foi isso. Eu tive muita dificuldade, porque eu não conseguia fazer xixi na fralda, eu não conseguia fazer cocô. Eu sentia muita sede. Gente, vocês não sabem o que é você querer que a pessoa coloque uma gota de água na sua boca e você não poder beber água. E aí, eu passei por essas coisas e, nossa, se eu já valorizava as coisas, hoje eu valorizo muito mais. Esses 4 dias que eu fiquei acordada dentro da UTI, eu acho que foi a maior experiência que eu já tive na minha vida. De tudo, de sofrimento, de tudo. Gente, eu vi gente entubada, eu vi gente morrer. Lá eles falam em intercorrências, né? Teve um dia que na UTI morreram tipo umas 3 pessoas, sabe? E o médico falou, você está de alta da UTI. Isso numa sexta-feira. Só que não tinha enfermaria para eu descer. Então não podia sair de lá enquanto não abrisse uma vaga na enfermaria. Então por isso eu passei 4 dias dentro da UTI acordada. Não conseguia mais dormir porque eles também não me davam mais remédio para dormir. E eu não conseguia dormir porque lá não para. Então lá tem intercorrência o tempo todo, é médico correndo de um lado pro outro, é eles conversando. É as máquinas das pessoas que estão entubadas, todo mundo fazendo barulho. Então eu não conseguia dormir. E eu lembro que todo dia eu fazia uma oração. Eu orava o Pai Nosso e eu pedia pra Deus. Eu falava assim, Deus, hoje eu preciso do pão de cada dia. Hoje o pão de cada dia é que eu preciso fazer xixi. Porque se eu não fizer, eu não vou sair daqui. E aí eu conseguia fazer xixi, gente. Era muito Deus, sabe? E aí eu orava e falava assim, Deus, hoje eu preciso que o dia seja mais tranquilo, mais calmo. Porque ela era muito agitada.
E aí, os dias, graças a Deus, não acontecia nada, nenhuma intercorrência, ninguém morria. E aí, gente, eu falava assim, Deus, eu preciso hoje não vomitar. Porque chegou um momento que meu organismo, ele não queria mais aceitar a comida da sonda depois que eu acordei. Então, eu não conseguia mais comer a comida por sono. Então, a comida vinha, batia no organismo e eu botava pra fora. E aí eu falava, Deus, hoje eu preciso não vomitar. E aí, graças a Deus, e era isso, gente. Deus ia realizando dia após dia. Eu lembro que nos dias que... Gente, porque vocês não têm noção, foram 4 dias. Mas a hora lá não passa. Então, 4 dias é como se fosse uma eternidade. Eu lembro que tinha dias que teve dias que eu tava muito aflita. Eu acordei já muito agitada, muito aflita também, porque eu não conseguia dormir direito, né? Quando dormia. E aí eu lembro que eu falava assim, Deus, hoje eu preciso que o Senhor fale comigo. Gente, entrava gente que eu não sei da onde, porque tava todo mundo de máscara. E as pessoas pegavam na minha mão e elas falavam, Cláudia, você é uma vencedora, você vai sair daqui, você vai contar o seu testemunho pra muita gente. E Deus mandava as pessoas, gente, é incrível. Teve dia que eu tava tão aflita e Deus mandou, tipo assim, umas 3 pessoas. Teve gente que foi lá que eu fiz oração de entrega. Teve gente que nunca nem me viu e parava lá e falava comigo de Deus. Teve gente que ia lá e falava, olha, minha igreja tá orando por você. Um dia você vai na minha igreja contar o testemunho. E, gente, foi assim que ia acontecendo. Tinha gente que ia lá e pegava na minha mão e falava um versículo bíblico pra mim. E aquilo ia acalmando a minha alma. Porque Deus, independente do lugar que a gente tá, Ele continua cuidando da gente, sabe? Eu sei que durante a minha intubação, que eu não tava acordada, eu sei que Deus colocou pessoas pra cuidar de mim. Eu sei que Deus colocou quando eu acordei. Mas foram momentos muito difíceis naquela UTI. E foi muito difícil pra mim. Eu vi gente, tinha um senhor que foi o que mais mexeu comigo dentro dessa UTI. Foram 2 pessoas que estavam lá. Um foi um senhor, eu acho que ele era um senhor. E ele conversou com a família no sábado. Eu conversei com a minha família também no sábado, ainda eu estava na UTI. E... ai, meu Deus. No domingo tiveram muitas intercorrências. Gente, o que foi aquilo? Quando foi no domingo, gente, o médico me avaliou de novo, falou, tá ótimo, tá de alta mesmo, só estamos aguardando a enfermaria. No domingo, gente, morreu 3 pessoas. Eu falo tanta gente porque pra mim é muita gente. Gente, foi tendo intercorrência de cá, intercorrência de cá, intercorrência. Eles falam intercorrência, né? Eu ouvia, gente, eles falando, fazendo ressuscitação na pessoa lá atrás, sabe? Que tava parando. E foi muito triste. E ele faleceu no domingo, de manhã. E eu fiquei muito triste, sabe? Aquilo mexeu muito comigo. No domingo, depois que esse senhor morreu, a enfermeira, na hora que foram tirar os corpos lá, das pessoas que tinham falecido, ela falou assim pra mim, Cláudia, se você não quiser ficar virada pra cá, você vira pra lá pra você não ver, né? Na hora que o corpo passasse por mim. E, gente, foi difícil demais. Nesse domingo eu fiquei muito abalada, sabe? Vendo esse povo morrer, vendo o povo conversando lá e tal. Porque pra eles agem normalmente, mas eu entendo que é porque eles trabalham com isso. Não dá pra eles ficarem igual eu. Eu jamais daria pra trabalhar com isso, gente. Mas pra mim foi muito pesado aquilo. E aí eu falei pra Deus, Deus, no domingo eu falei, Deus, eu não aguento mais ficar aqui. Eu falei pra Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor me tire daqui, eu preciso que o Senhor abra uma vaga pra mim de enfermaria. Gente, eu tava muito debilitada, eu vou mostrar uma foto pra vocês aqui como eu tava. E mesmo assim eu orava todos os dias. E eu pedia pra Deus ter misericórdia de mim e me tirar daquele lugar. Quando foi na segunda-feira, eu não consegui dormir. Eu só dormi de sábado pra domingo e depois eu não consegui mais dormir lá. E aí, quando foi na segunda-feira, outro médico passou, me avaliou, pra me olhar, me avaliando e tal. Aí o outro falou assim, ah não, a Cláudia, ela só tá esperando pra ser transferida pra enfermaria. Aí esse médico virou e falou assim,
E vai demorar muito. Gente, na hora que ele falou isso, sabe, parece que um balde de água gelada caiu na minha cabeça. Eu já tava 4 dias acordada, já tinha visto um monte de gente morrendo lá. Já tinha visto um monte de intercorrência, gente passando mal, sabe, um monte de coisa. Eu já tinha passado mal, já tinha vomitado e tal. Eu não queria mais ficar naquele lugar, eu queria sair de lá. E aí, na hora que ele falou isso, gente, eu só virei pro lado e eu fiz uma oração de novo. E eu falei assim, Deus, esse homem falou que vai demorar muito, mas eu preciso que o Senhor me tire daqui. Eu preciso que o Senhor me tire daqui hoje. Eu não aguento mais ficar aqui. Isso foi de manhã, gente. Passamos o dia todo, o dia que não passa. Os minutos lá parece que são horas. E aí, gente, quando foi exatamente 10h30 da noite, na segunda-feira, apesar disso ter acontecido, eu tive muitas vitórias. Eles fecharam a minha tráqueo. Eu comecei a comer comida sólida não, pastosa, que eu tava na sonda ainda, tiraram a sonda. Então foi uma vitória que eles me tiraram da sonda. Eu comecei a comer comida pastosa. Eu pude beber água, que eu tava pedindo tanto pra Deus pra beber água, então eu pude beber água. E quando foi 10h30 da noite, gente, eu já tava... Peraí, tem um bicho aqui. Quando foi 10h30 da noite, eu já tava tão feliz com tudo isso. Chegou a minha remoção pra me tirar daquele lugar e me levar pra uma enfermaria. E aí, gente, eu não fiquei no mesmo hospital que eu tava, porque lá não tinha vaga. Então, fui pra outro hospital e Deus mandou 2 anjos, gente. O motorista da ambulância e a enfermeira que foi comigo na ambulância. Eles foram anjos na minha vida. Quando eu fui pra entrar na ambulância, no elevador, eu já tinha claustrofobia de ficar em lugares fechados. Depois que eu tive Covid, foi pior ainda. E aí, gente, quando eu tava naquela ambulância que foi pra entrar, eu falei pra ela, eu não vou conseguir, eu tenho claustrofobia e agora tá pior. E aí eu lembro que ela falou, calma, vai dar tudo certo, você vai... Eu vou estar do seu lado o tempo inteiro. E a gente foi, gente, foi 40 minutos, que era da onde a gente tava pra onde a gente foi. Gente, foi os 40 minutos tão leves, eu fui contando pra ela do jeito que eu conseguia ainda o que tinha acontecido comigo. Ela colocou música, eu amo música, tudo que tiver acontecendo na minha vida, põe a música. Porque eu adoro, música me acalma, música me deixa feliz, música acontece tudo. E ela colocou música, eu fui ouvindo música da onde eu tava até o hospital. E eles me levaram lá pra enfermaria, eu fui muito bem tratada na enfermaria que eu fui. Por dia, a gente passava mais de 20 médicos, assim, pra cuidar de mim, pra ver como eu tava. Eu cheguei na enfermaria com 20 dias, eu não andava, tá? Eu não andava. Eu usava fralda e quando eu cheguei na enfermaria no outro dia, eu já não tava mais de fralda. Eu já não tomava banho no leito, eu já tomava banho no chuveiro. Eu já comecei a andar, a dar os primeiros passos. E foram mais 8 dias na enfermaria e depois eu vim pra casa. Hoje tem 3 meses que eu tô em casa. Tô fazendo fisioterapia pulmonar. Tô tendo acompanhamento com um pneumo, com um cardiologista, com um clínico, com um tanto de médico pra saúde voltar, né, gente? Porque o Covid, ele mexe com muita coisa no nosso corpo. E eu voltei, a minha respiração ainda fica, sabe? Então tô fazendo uma fisioterapia pulmonar. Eu tenho uma impressão aqui no nariz, que o nariz tá o tempo todo entupido. Então tô fazendo agora também um tratamento com otorrino. E o pneumo tá me acompanhando também. E quando isso tudo passar, gente, que eu tiver 100%, que os médicos falarem, ó, Cláudia, o pulmão tá bom, tá tudo bom, tá assim, eu venho contar pra vocês. Por enquanto, eu estou em período de recuperação. Peço que vocês orem por mim ainda, minha respiração tá boa ainda, mas vai ficar boa se Deus quiser. Eu creio muito em Deus. Sabe aquele versículo que eu falei? E eu trarei saúde novamente?
Eu tenho muito isso dentro de mim, que Deus vai trazer saúde novamente sobre a minha vida, que Ele vai curar todas as minhas feridas. Eu creio, gente, que eu vou ficar 100%, porque Deus não é um Deus que começa uma obra e não termina. E eu sou aqui um milagre para contar para vocês. Vocês estão vendo um milagre aqui na frente de vocês. Quantas pessoas passaram por isso e não conseguiram sair? Deus me tirou daquele lugar e do vale da sombra e da morte, né? E eu sou muito grata a Deus. Eu pedi muito para Deus para eu viver, para eu poder voltar para minha casa, para minha família. Eu sou muito grata mesmo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você tá passando por isso pelo Covid, tá vendo esse vídeo, se você tá com um familiar que tá passando por isso, não desista. Ore, interceda, porque Deus, ele pode fazer um milagre, sabe? A gente nunca desistiu do meu pai, a gente orou pelo meu pai até o final. Depois a gente orou pela Paty também, eles continuamos orando por mim até hoje. Pessoas oram por mim pela minha recuperação. Então não desistam, Deus, ele é o Deus do impossível. E eu sou um milagre. E eu quis contar isso aqui pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber de alguma coisa, perguntem aí. Essa foi a minha história, infelizmente com Covid-19. Já tomei as 2 doses da vacina agora, esperando aí um remédio pela frente, mas, gente, espero que essa pandemia dê que tudo se resolva, né? Porque esses últimos anos foram bem difíceis, eu sei que para muitas pessoas, mas Deus, ele é um Deus que, mesmo no momento mais difícil, ele permanece com a gente. Eu sou prova viva disso. Eu passei naquela UTI todos os dias, ele esteve presente comigo. Os 4 dias que eu tava acordada, gente, até quando eu não tava acordada, eu sentia Deus comigo. E quando eu acordei, eu vi mais ainda como que Deus é bom, maravilhoso, e esteve do meu lado. E agora nessa minha recuperação, que tem dias que são difíceis. Tem dias, gente, na minha recuperação, eu quero só chorar. Porque tem dias que eu acordo me sentindo muito bem, tem dias que eu me acordo me sentindo muito mal. E eu só quero chorar nesses outros dias, mas eu vejo Deus neles também. Então Deus tá nos dias bons, Deus também tá nos dias maus. E nós temos que entender isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham visto a grandeza do nosso Deus nesse testemunho que eu dei pra vocês. E esse foi o meu testemunho de vida. Esse foi o milagre que Deus fez na minha vida esse ano. Não só esse, tem outros vídeos aí que vocês viram que Deus fez outros milagres. E eu sou muito grata a Deus por Ele ter me dado mais essa oportunidade para viver, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve para vocês não perderem nada aqui do nosso canal, tá? Tchau, gente. Beijos. Tchau.